Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu tive que parar para pensar, menina, vê. Estamos aqui todas juntas, eu, Camille Borba e Midiana, nossa intérprete de Libras, que vai fazer a comunicação com vocês aí em casa, tornando essa aula muito mais o quê? Interativa. Interativa e acessível, tá certo? Antes da gente começar a nossa aula, eu vou me autodescrever, tá certo? Para quem tá aí em casa conseguir me visualizar, eu sou uma mulher negra, de cabelos pretos, cacheados, hoje eles estão presos em um rabo de cavalo, tá certo? Tenho olhos pretos, os óculos arredondados, estou sentada atrás de uma mesa e uso uma blusa laranja hoje. Ao meu lado eu tenho Camille Borba, como vocês podem ver, ela vai se apresentar também. Olá, lindezas, tudo bem? Como vocês já sabem, eu sou Camille Borba, este aqui é o meu sinal. E eu também vou hoje me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos pretos, cacheados, olhos escuros, uso um óculos arredondado. Hoje eu estou de batom vermelho e uma blusa azul. Estou sentada em frente ao computador. Pronta para o quê, professora Viviane? Para a interação com vocês nesse chat, minha gente. Já dei aqui bom dia, já falei como é que, né, nós estamos. Então, espero que vocês aproveitem a aula de hoje. Qualquer dúvida, joguem aqui no chat, tá certo? E eu tô aqui do ladinho da professora Camila, eu vejo logo também. Já Tá me tudo intrometo certo. aqui no laptop dela e é assim que funciona. A aula de hoje vai ser sobre interpretação de texto e, na verdade, uma continuação, Um né? Um prolongamento. prolongamento, um esticadinho de uma aula que a gente fez sobre as emoções, mais especificamente sobre um livrinho chamado Emocionário, que tenta explicar pra gente como lidar com essas emoções, o que elas são, o que elas fazem a gente sentir, né? Pra onde é que a gente vai sentindo elas. Professora, e se eu perdi essa aula, onde é que eu posso assistir de novo? Adorei a hipótese. No nosso canal no YouTube, minha gente, e também no app, né? Que há um repositório. Exatamente. Então você vai lá, Educa Recife no YouTube, procura a sua playlist do sétimo ano, tá certo? E a aula estará disponível lá, bonitinha, maratona tudo, tá certo? Todas as matérias, todas as disciplinas. Vamos pensar um pouquinho sobre uns pontos que podem ajudar a gente na hora de fazer uma interpretação de texto, né? Pode parecer que interpretar um texto é apenas útil para a língua portuguesa, mas na verdade todo e qualquer estudo passará pela compreensão daquilo que você está lendo. A gente sempre repete isso, né? Às vezes a gente está numa aula de matemática, mas aí tem um texto e a gente precisa interpretar para fazer o cálculo, né? E isso é importante. Então a gente não pode entender que interpretação de texto é importante apenas para a língua portuguesa ou apenas para aprender um idioma. Na verdade, não. Ele vai ser crucial para todo e qualquer conhecimento que você faça, independente de você gostar mais de exatas, de gostar mais de biológicas, de gostar mais de história. Como é que vai estudar história sem ler? Pois é. Professora, a gente precisa lembrar que, por exemplo, os problemas matemáticos, eles são escritos. E é necessário que você compreenda a medida, o que você vai fazer, a operação. Sim. Quando a gente vai estudar qualquer outra disciplina, por exemplo, ciências, a gente vai ter que ler o texto ali teórico e compreender. E, na verdade, a interpretação de texto ela não é só para textos verbais. Ela também é para textos não verbais. Isso. E até a gente pode extrapolar um pouco e dá pra gente até ficar mais afiado em ler o mundo, né, não? Com certeza. Parando para pensar assim, por exemplo, boa parte das obras de arte, por exemplo, você vai a um museu, toda a tela que tem lá exposta, na verdade, todo o movimento artístico, porque nem sempre há só telas, né, Uhum. no museu. Então, você precisa fazer movimentos interpretativos. E isso é crucial na hora de fazer essas observações também. Um dos elementos fundamentais para fazer uma boa interpretação de texto é o domínio da língua. Esse domínio vai do uso lexical da linguagem, repertório vocabular, até a compreensão correta do uso das conjunções e construções frasais. A gente não vai se apegar muito às construções frasais e ao uso das conjunções hoje, até porque eles vêm de uma aula aí de coesão textual, uma coisa assim meio É, emendada, que já foi um pouco, né, mais mais intensa. intensa. A gente usou o mesmo adjetivo, tá vendo? E aí, então hoje a gente vai se ater a uma questão que é mais de vocabular e, na verdade, uma compreensão do todo, né? O que é que está sendo dito ali naquele texto.
Uma dica simples para fazer uma boa leitura, independente do tipo que seja, é ler pausadamente. A gente tem a professora Adriana Maria que sempre diz: leia, releia, leia de novo, até se convencer, né, de que entendeu. Mesmo que uma coisa ou outra destoie ali, de uma outra interpretação, mas leia com muita calma. Uma leitura muito rápida, se você não for muito habituado a fazer isso, ela vai te causar algum prejuízo. Ela pode te causar algum prejuízo, né? Não é que ela vai, ela pode. Então, se você sentir que passou muito rápido pelo texto, volta para ele, não há crime nenhum nisso, tá certo? Uma dica complementar, respeite as pontuações. Sim. Porque às vezes a gente passa direto, aí ignora as vírgulas, os Sim. pontos. E aí uma vírgula, um ponto pode mudar completamente o sentido ali da frase. Então, às Isso. vezes você entende uma coisa porque você ignorou a pontuação. Isso, não é só um tempo da leitura, assim, é também o sentido daquela frase. Então, as posições das vírgulas mudam o sentido de uma frase, né? Se há uma exclamação, muda a intenção daquela frase. Então, assim, muita atenção aos sinais de pontuação também. A gente sempre fala muita atenção a tudo, né? Muita atenção a todos os detalhes. Marque as palavras que você não conhece, tá? E uma outra dica interessante para quando você lê um texto, especialmente um texto mais arcaico ou um texto que não é do seu domínio comum, né? Se você vai ler uma obra de literatura do século XIX, ou se você vai ler, na verdade, um gênero textual que você nunca entrou em contato, sei lá, professora, nunca escrevi uma carta ao leitor. Com certeza vai ter palavras em que você nunca entrou em contato, você nunca viu. Então, marque essas palavrinhas, guarde-as no coração e também no dicionário. Vá lá, consulte o dicionário e fazendo esse movimento, isso vai aumentar o quê? O seu vocabulário. Tá certo? Importante também. A nossa literatura é um pouquinho antiga, não tanto antiga, mas é um pouquinho, tá certo? Então é comum encontrarmos termos que entraram em desuso ou distantes geograficamente do público leitor. Por isso, a pesquisa por significado ainda é importante. Tu vê que eu abaixei aqui, ó, pra ver. Isso significa que algumas palavras elas entram em desuso por causa do nosso uso, tá? Desuso, uso, né? Então, o uso está contido em desuso. O que acontece? Tem palavrinhas que os seus avós, que os seus tios, que as pessoas da sua família que são mais velhas que você usavam e que elas não usam mais. Por exemplo, um homem bonito, uma mulher bonita era um broto, um pão, um pão. Já escutei minha avó falar isso, que sei que fulano era um pão. Não se usa mais um pão com essa característica. Hoje em dia é só o pãozinho da padaria mesmo. Talvez, eu já tenha usado uma vez ou outra. Mas porque eu tenho um vocabulário. Eu sou uma jovem senhora por dentro, né? Uma licença poética, né? Quando você é criado por avós, também, quando você tem muito contato com seus avós, você acaba também pegando esses arcaísmos. Sim. E é interessante que você saiba reconhecer esses usos, né? Não quer dizer que você se sinta na obrigação de reproduzi-los. Por exemplo, a gente sabe que pessoas bonitas eram chamadas de pão. Hoje em dia são chamadas de gato ou gata, por exemplo. Pode ser que em algum momento isso deixe de ser usado e se torne um outro bichinho. Sei lá, né? E assim sucessivamente. Então, os usos, eles vão se modificando de acordo com a gente. De acordo com o que a gente faz com a nossa língua. Talvez no futuro a gente diga, ele é um idol. Talvez a gente importa tanta coisa, né? Um monte de palavras importadas, crush, wi-fi. Por que não? Ele é um idol, vai virar um elogio. Não é mesmo? Né? Uma outra forma de checar se o texto foi compreendido corretamente é a comparação entre resumos. É uma coisa que a gente nunca pensa muito em fazer, né? Faça uma leitura compartilhada com algum amigo, depois tente criar resumos do texto lido e compare as duas versões. Isso acontece bastante quando a gente tenta entender se o nosso ponto de vista está correto com relação a algum tema, né? Se eu leio um texto, a professora Camille Borba leu o mesmo texto que eu, e Midian leu o mesmo texto que a gente, e cada um chegou a uma conclusão diferente, é porque esse texto permitiu aí múltiplas interpretações, especialmente se ele for literário, né? Se ele não for literário, muito provavelmente isso não vai acontecer, porque os textos não literários, eles são muito mais objetivos. Mas, comparando os resumos, as interpretações, né, desses três versões,
nós poderemos ter mais certeza se a gente acertou, se a gente entendeu o texto bem, se a gente tem alguma coisa que a gente perdeu, inclusive, porque ela pode ter entendido alguma coisa que eu não entendi. E aí, fazendo a leitura do texto dela, eu estou acrescentando coisas ao texto que eu li originalmente. E é interessante quando a gente debate sobre um texto, né? Porque, às vezes, claro, não somos a mesma pessoa, portanto, não temos as mesmas referências. Sim. E aí a gente pode alcançar alguma coisinha a mais e essa troca, ela enriquece, né? Porque a gente consegue ler o texto, acho que com mais amplitude ainda. Sim. E interpretar. Outra coisa, gente, não tenham pressa em compreender o texto inteiro. Às vezes é o que a gente já falou, né? Que a professora Adriana sempre fala, de ler e reler. Às vezes, isso aí já aconteceu comigo, de numa primeira leitura você entender de um jeito. Aí um tempo depois você reler, você fez, meu Deus, eu li errado. Mas não é bem errado, foi só, acho que talvez um pouquinho diferente, Sim, né? é. Do que a gente... Eu assisti um curta ontem que eu disse, meu Deus, um curta-metragem, né? Se eu não entendi foi nada, aí quando eu voltei, eu entendi. Tá vendo? Às vezes a pressa faz com que a gente também não entenda muito bem as coisas, né? Isso. E a primeira leitura nos dá uma certa ferramenta, assim, para a gente conseguir, quando volta para o texto e já sabe o final, Sim. a gente consegue Fazer sair pontes. compreendendo melhor algumas coisas que a gente da primeira vez não entendeu. Fazendo os elos, né? Isso. Sabemos que precisamos fazer um esforço para entender bem os textos, mas será que os textos podem nos ajudar a nos entender também? Eu respondo sim para isso, porque eu sou desta vertente de que acredita que textos e a literatura nos ajudam a refletir melhor o mundo, a pensar melhor da gente no mundo, né? Isso. Então vamos pensar aqui que a gente já falou sobre o emocionário, na verdade, e nós conhecemos recentemente o emocionário. Vamos voltar a ele para entender algumas outras emoções que, na verdade, ficaram pendentes, né? A gente deveria ter falado tudo de uma vez, mas a gente se empolgou falando de algumas. E aí, tipo, e aí eu queria pensar com vocês outros tipos de emoções que são cruciais no nosso dia a dia, que a gente vai sentir impreterivelmente em algum momento da nossa vida, não tem como fugir delas, embora queiramos em alguns momentos, né? Então na verdade, a gente precisa se adaptar, perceber qual é o nosso limite diante da emoção para moldar o nosso comportamento. Tá certo? E se munir de conhecimento, né? Pensar sobre as emoções, entendê-las, faz com que a gente tenha um conhecimento sobre isso. E conhecimento é poder. Se a gente entende o que está acontecendo com a gente, é mais fácil de lidar de um jeito um pouco diferente, Sim. Mudar um pouco, né? Mudar um pouco. O conhecimento não é poder apenas para o conhecimento científico, né? Ele é também poder quando a gente se conhece. Então a gente vira donos de si, né? Na aula passada, pensamos sobre alegria, ternura, raiva e amor. Hoje vamos pensar sobre outras emoções como a tristeza, a culpa e o medo. São emoções que as pessoas acham um pouquinho mais pesadas. Tem dois bichinhos aí na tela, duas personagens do filme Divertidamente. Temos a tristeza, que tá aí toda azulzinha. Ela é toda azul, tá? A pele dela é azul, o cabelo é azul e ela tá chorando. Então tá caindo muitas lágrimas para cima, assim, chorando exasperadamente. E a gente tem o medo, que é uma criaturinha toda roxa. Nesse filme, as criaturas elas têm cores diferentes, né? E é, inclusive, um outro elemento interpretativo, porque as emoções são associadas a cores. Sim. E aí a gente também faz uma leitura disso. Porque, inclusive, as cores, elas suscitam, né? Elas provocam certas emoções, Sim. certos estados de espírito. E quem... sim, vai. É por isso que dizem assim, que se você quer dormir melhor, você bota uma corzinha azul no quarto, uma luz azul no quarto. Eu não sabia. E chama cromoterapia. Não sabia disso. Vamos pesquisar. Cromoterapia. Mas, por exemplo, tem alguns, inclusive, ditados, expressões, por exemplo... Quem nunca ficou roxo de raiva? Roxo de raiva. Né? E em inglês a gente tem o feel blue. I feel blue, que é eu me sinto azul, se fosse traduzir ao pé da letra, né? Mas na verdade significa que você está triste. Né? A gente não tem essa expressão em português, mas a gente tem em inglês. E aí por isso que a tristeza ela é azul no filme, né? Ela é azul. É uma associação. É uma associação.
Assim como a alegria que a gente falou na aula passada, sentir tristeza faz parte da vida. É o equilíbrio entre as emoções e a esperança que nos mantém bem. A tristeza é um processo, ela vem para nos ensinar alguma coisa ou para nos fazer refletir sobre algo. Quando prolongada, deve gerar preocupação. Então, assim, a tristeza, sentir tristeza, e aí a gente tem a tristeza aí se esparramando no chão. Eu estou muito triste para andar. Quem E nunca? quem nunca, né? Então, assim, a tristeza é um sentimento natural, tá certo? E muita gente opõe ela à alegria, mas ela faz. E as duas fazem parte da vida, né? É através, inclusive, da tristeza que a gente pode se esperançar de novo. Depois que a gente sente triste, que a gente fica triste, que a gente entende de onde vem essa tristeza, a gente vai lá e cria a esperança, né? Por meio desse processo. Mas quando estendida a longo prazo, se você sente apenas tristeza, aí é preocupante. Tá? As emoções elas são sazonais, São elas variáveis. são variáveis, elas vêm e vão. Então, se eu sinto apenas tristeza por um longo tempo, eu preciso de repente procurar uma ajuda, falar com alguém para que eu consiga entender a causa dessa tristeza prolongada, tá certo? Que mais? A gente tem a culpa. A culpa é um sentimento que bem ruim de sentir, né? Vamos entender como é que o emocionário define culpa? A culpa nos invade quando acreditamos ter feito alguma coisa ruim. É o termômetro das nossas ações. Ela nos ajuda a definir o que consideramos certo ou errado. Além disso, ela nos permite avaliar o nosso comportamento. Podemos ouvir a culpa? Quando você faz algo que sabe que não é certo, uma voz interior fala com você. Escute o que ela diz, pois essa voz é a sua consciência, questionando se você agiu de maneira correta. Olha que profundo, né? Que profundo, gente. E assim, eu como uma mulher muito afeita à culpa, que assim, a culpa bateu, eu já tô, culpa. A gente precisa ter também um pouco de cuidado, que às vezes a gente sente culpa demais, Sim. né? Mas é como se fosse um alerta. Eu acho que quando a gente erra, é normal errar, a gente erra. Os seres humanos erram. E aí a culpa vem como um alerta da consciência, assim, olha, não foi legal. Então, o que é que a gente pode fazer com isso? E sobre a pergunta de se a culpa fala, eu acho que sempre tem uma vozinha assim, né? É. Dizendo, eita, olha aí. Até porque o sentimento de culpa, ele só surge a partir de uma reflexão. É. Então, se eu peguei um biscoito da professora Camille, e eu sabia que ela queria esse biscoito muito, né? Então, eu vou me sentir culpada de ter pegado o biscoito da professora Camille, né? Então, assim sucessivamente, a gente só sente culpa a partir de um processo reflexivo. E esse processo reflexivo acontece dentro da nossa mente. E ele E é, Perdão. e é o que o autor chama dessa vozinha, né? É o grilo falante. E é muito. Fala muito sobre você. Se você se sentiu mal de me privar do meu biscoito hipotético que eu tanto queria, isso fala muito sobre você. Você pode ter errado, mas você refletiu Sim, e se sentiu culpado. E o que fazer com isso? Você pode se afundar na culpa, que não é uma boa ideia, legal, é. ou você pode tentar resolver. Sim. E a gente pode resolver como? Pedindo desculpas, tentando conversar, Comprando outro biscoito. comprando outro biscoito. A culpa, se bem organizada, ela pode levar a um melhoramento da sua atitude, né? Há sempre depois do processo reflexivo, você tem a mudança de atitude. E essa mudança de atitude pode ser muito positiva, sem sombra de dúvidas. No fundo, você sabe que considera apropriado ou não. É o nosso grilo falante dizendo que é o que a gente sabe que é moralmente aceito ou não. E é a nossa moral, não a moral do outro, né? A moral que a gente vai construindo ao longo da vida. Mesmo que às vezes não queira admitir que você tá errado, acontece com muita gente também. A culpa mostra que somos responsáveis pelas nossas ações e nos torna capazes de julgá-la. Se chegarmos à conclusão de que fizemos algo errado, provavelmente sentiremos vergonha. A culpa, ela vem mostrar pra gente que nós, na verdade, somos mais inteligentes do que pensamos. E essa inteligência, ela é emocional, ela se reflete nas atitudes e no comportamento com o outro, né? Com a interpessoalidade que a gente chama. O que mais? A gente tem um amiguinho aqui que
ninguém gosta de sentir, mas pode salvar nossa vida em alguns momentos, que é o medo. Essa criaturinha roxinha que tá toda tremendo aí, Apavorado. apavorado, com os olhos saltando, assim, a sobrancelha, quase uma monocelha, juntinha, Tremendo. tremendo, os dentes tremendo. Então a gente tem o medo. Também conhecido como temor, o medo surge quando você acredita que vai sofrer algum tipo de dano. Quando o medo aumenta demais, ele se converte em pavor e você perde o controle. O medo pode servir para nos deixar alerta diante do perigo. Já o pavor nos paralisa e nos impede de pensar. Vocês já ouviram aquele ditado? Se tiver com medo, vai com medo mesmo. É, Porque às vezes o medo nem é um alerta, é só uma insegurança nossa de tentar algo novo. A gente, quando começou, né, nesse projeto de aulas digitais, estava todo mundo morrendo de medo, porque é uma novidade. E as coisas novas, sair da nossa zona de conforto, dá muito medo. E aí, o medo ele pode ser trabalhado. E o medo também funciona como um alerta. Então, é importante que a gente fique de olho de o que é um medo racional. racional e o que é só essa atenção do novo, essa insegurança, né? E a gente, claro que a gente está falando isso para vocês como duas mulheres adultas que já têm toda uma experiência em processamento de emoções. Mas vocês são muito novinhos e vocês ainda podem construir isso muito bem. Pensando na realidade de vocês, assim, se você estuda numa escola durante muito tempo e aí por algum motivo precisa trocar de escola, né? Sempre tem um medozinho, assim, será que eu vou me adaptar nessa nova escola? Será que eu vou fazer amigos? Será que eu vou gostar dos professores? E aí esse medo inicial, ele é completamente natural, tá certo? Com o tempo, com a convivência e com a rotina, a tendência desse medo é diminuir. Esse pavor inicial, ele precisa passar. Se o medo a longo prazo não passa, tem alguma coisa errada. Tá certo? Aí é quando o medo vira um sinal de alerta também, né? E assim, a gente tem medos naturais, né? Eu morria de medo de cachorro, por exemplo. Muito, muito. Sempre tive. A professora Viviane tem vários medos também. Eu tenho outros. Largatixa. Às vezes a gente tem muito medo por uma coisa muito besta, É. né? Mas é algo nosso. Então, a gente também precisa respeitar nossos medos, tá, gente? É só a gente perceber de o que é um alerta e o que é insegurança. Isso. E a gente tem toda uma série de fobias, né? Que são realmente aí patológicas. E a gente às vezes não entende muito bem a explicação de onde surgiram essas fobias. Mas a gente precisa respeitar inicialmente as fobias. Ah, se eu tenho uma fobia muito grande de aranha. É óbvio que eu não vou curar a minha fobia de aranha indo tocar numa aranha. Mas talvez fazendo um processo todo reflexivo, né, com um terapeuta, com alguém que consiga me ajudar, eu consiga diminuir esse medo. Eu também tinha medo de cachorro. E aí, com o tempo, com o contato com os animais de diferentes bichinhos, Espécies. diferentes cachorrinhos, eu fui diminuindo esse medo. Então, às vezes, a gente precisa forçar um contato mínimo, um contato ali calculado, para fazer com que a gente também não fique estacionado no medo a vida toda. O que me ajudou muito foi ter gato. Ter gato. Ter outros bichos, que aí você aprende que o animal. Você aprende a confiar no dono do animal. E aí isso você vai ficando um pouco mais confiante. E o que acontece quando sentimos medo? Segundo o emocionário, o coração bombeia mais sangue para as pernas, para podermos fugir. Que fofinho. Como se estivéssemos sendo perseguidos por um dragão. Eu gostei que ele colocou bem exacerbado, assim, nem existe dragão, pelo menos não que tenham me contado. Só o dragão de... Como é o nome? Komodo. O dragão de Komodo, que é uma espécie de lagartixa gigante, que me Que amedrontaria assustadora. muito. Seria o pior dos meus pesadelos. Mas o medo causa reações físicas. A adrenalina, por exemplo, você tem um pico e aí você realmente consegue, você acha que precisa salvar a sua vida. A verdade é essa. E muitas vezes precisaremos. Então o medo é também um aliado. Sim. Né? Ele vai despertar um gatilho aí para, opa, não atravessa essa rua agora não, que tá vindo um monte de carro. E esses carros não estão parando no sinal, não estão parando na faixa. Então é um indicativo também de como a gente pode se comportar e salvar a nossa própria vida, né? Minha gente, a aula tá acabando.
Já. Acabou-se. Absurdo. Se despeça, professora Camila. Gente, como sempre, foi um prazer estar aqui. E o que a gente aprendeu hoje? Que todas as emoções são válidas e naturais. A gente só precisa perceber como lidar com elas. Administrá-las. É isso. E como sempre, foi um prazer estar aqui. Um beijo, até a próxima. Como diz aquele meme, você é um potinho de emoções complexas. Então, trabalhe as suas emoções. A gente vai trabalhando socialmente e individualmente também. Tá certo? Eu me despeço por aqui. Obrigada a todo mundo. Produção Midian Camille. E a gente se vê numa próxima. Um cheiro e até breve.